atrás de mim para ver um exercício. Foi aqui, gente, ou foi do segundo ano? Que mandou um exercício, a Gabriela, que tem um monte de Gabriela, que eu não sei se é dessa turma do segundo, tá? Se foi daqui, tá resolvido, eu vou postar hoje, tá? Se não foi daqui, eu dei o recado no segundo lá, então lá já foi avisado. Bom, vamos para nossa revisãozinha do PAS. Deixa eu só pegar aqui o meu documentinho, onde eu tenho tudo organizado. Ó, seguinte. Deixa eu puxar aqui e compartilhar isso com vocês na tela. Aqui. Então, aqui tá bom. Bom, vamos entender o que dá para fazer nesses 45 minutos. Tá, gente? A gente não pegou um tempo maior para atender vocês, para fazer uma revisão. Primeiro, porque vocês já estão em semanas de revisões aí no colégio, né? Segundo, porque é complicado a gente achar um horário a mais, tanto vocês, ou mais, principalmente a gente, né, que já dá aula em vários lugares. Mas qual que é a ideia hoje? Eu vou apresentar para vocês os focos a serem estudados, ou melhor, revisados para o PAS, tá? E o que mais cai e tentar fazer um exercício ou outro. Enquanto eu vou explicando aqui, se alguém tiver algum exercício que já tentou fazer, alguma coisa, e está com dúvida, só deixa no chat assim, ó, eu tenho. Que aí depois eu mando uma mensagem ali e falo, ó, encaminha para mim qual é o exercício, ou lá na plataforma, que aí eu gravo separado depois da nossa aula e mando lá também naquele caderninho do PAS, tá? Pra gente aproveitar ao máximo essa aula aqui. Vamos lá. Dicas sobre o PAS, sobre as provas. Aqui tem PAS, PSS e PAC. Eu acho que na região a maioria não vai fazer PAC mesmo, que é da Unicentro, Unioeste. E o PSS ainda tem mais um mês ainda para chegar lá, né? Então eu vou falar para vocês o esquema do PAS, o resto vocês vão meio que por comparação, vocês vão entender como funciona aqui, minhas anotações. Então, eu não vi ano passado, mas até ano retrasado a prova tinha formulário no PAS. Então você começa a fazer a prova, tem um formuláriozinho menor, não são todas as fórmulas, mas tem bastante fórmula lá. Tá? Então algumas fórmulas ali, não sei se faz muito sentido decorar. Tá? Ainda tem? Então ótimo, melhor ainda. Eu acho que não faz sentido fazer o aluno decorar a fórmula, mas então melhor ainda. O que mais caiu nos últimos anos no PAS? Trabalho de uma força, energia, cinética, potencial gravitacional e potencial elástica, e lançamentos de corpos. Lançamento horizontal, que é aquele que você joga o objeto para frente e ele cai. Lançamento vertical, que é aquele que ele sobe e desce. E lançamento oblíquo, que é aquele que ele atira em parábola, tá? São os assuntos que mais caíram nos últimos 5 anos. Não quer dizer que só caiu isso, mas é o que mais caiu. O que eu acho que vale sempre a pena revisar antes dessa prova do PAS 1? Leis de Newton e cinemática. A cinemática aqui, gente, é o geralzão, porque lançamentos é cinemática também. Mas é o geralzão, é tipo sorvete, velocidade média, alguns tipos de gráfico, né? No fundo, não tem muito como correr. A prova do primeiro ano engloba o conteúdo do primeiro ano, então é bastante coisa. Mas esses são os assuntos que eu acho mais melhor dar aquela lidinha antes da, sabe? Um dia anterior, uma formulinha aqui. Mas não é ficar na loucura também, porque tem mais disciplinas. E apostas. O que eu acho que deve cair mais esse ano. Só que eu acho, não é baseado em nada. É pela sequência de provas ali. Impulso, quantidade de movimento e movimentos circulares. Impulso, quantidade de movimento tem a ver com as colisões, com explosões, sabe? O canhão atira e recua, esse tipo de coisa. E movimentos circulares, gente, aquela parte de velocidade, angular, frequência, período. E é claro que não dá para falar disso tudo em 45 minutos. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês? Tá? A não ser que alguém já tenha alguma coisa especial, já queira perguntar alguma coisa, fique à vontade. Vocês estão aqui para isso, tá? Mas enquanto isso, enquanto eu vou vendo se vocês vão perguntar alguma coisa ali ou não, eu vou pegar um exercício, tá? Que vai misturar algumas coisas que estão nesse tópico aí. Não dá para pegar um exercício com tudo, tá? Esse exercício que eu vou pegar aqui, se eu só achar ele aqui, né? Cadê, meu Deus? Eu vou procurar ele que eu vou achar, tá? Na listinha aqui, mas o PDF tá gigante, eu não tô achando.
esse exercício, gente, ele é um pouco extenso. É um exercício sobre que tem velocidade, que tem plano inclinado, tá? Então, energia, tem leis de Newton, só não tem a parte de lançamento. Então, né, a gente vai ter que focar em algumas coisas aqui. Se alguém estiver resolvendo depois algum exercício, fala, pô, professor, esse aqui eu fiquei com dúvida. Eu vou, acabando essa aula, eu vou criar lá no caderno do PAS uma regiãozinha para vocês mandarem, como se fosse uma tarefa, tá? Para vocês mandarem, ó, professor, não entendi esse, não entendi esse. Vocês podem ficar à vontade, gente, mandar até amanhã, hora do almoço, mais ou menos. Que aí à tarde, das 1 às 2, eu vou dar uma olhada se ficou alguma coisa. Se vocês mandarem hoje, eu já faço à noite e posto lá para vocês, tá? Eu só tô com um probleminha com o exercício aqui, que ele simplesmente sumiu. Tá, deixa eu pegar do outro arquivo aqui, que ele tá meio... Beleza? Então me dá um minutinho só para eu puxar ele, que ver se isso é bom. Cadê? Cadê? Aqui. Achou. Aqui é do segundo e primeiro. Tá, o exercício, gente, é um exercício, igual eu falei, ele é do vestibular. Então não se assustem, porque você fala assim, nossa, professor, mas esse exercício vai ficar 20 minutos fazendo exercício. Ele propositalmente, ele é um pouquinho mais complicado, tá? Mas é só pra gente poder passar por tudo. A ideia aqui não é focar na dificuldade do exercício, e sim focar nas resoluções. Então deixa eu puxar para cá essa informação. Então vamos lá, aqui está achado o exercício. Pronto. Rapaz, que sofrimento para achar ele. Beleza, é esse exercício aqui. Eu vou dar um zoom nele, tá? Depois que eu ler o exercício, eu vou tirar as informações, vou desenhar o exercício aqui, é o problema. E aí a gente continua em cima do probleminha. É uma questão que fala o seguinte. Um bloco de madeira de 100 gramas desliza a partir do repouso. Essa é uma informação que o aluno normalmente esquece de anotar, porque não tem um número, não está 0, não está 20, não está 30, ele não anota. Tá? Mas a partir do repouso a gente sabe que a velocidade inicial é 0. Isso vai ser importante. Sobre um plano inclinado de 2 metros de comprimento com uma inclinação de 45 graus. Levando em conta o atrito entre o bloco e o plano inclinado, desconsiderando a resistência do ar, assinale o que for correto. Então você tem um monte de informação aqui, tá? Eu vou fazer um outro corte só nas alternativas, tá? E eu vou ficar voltando nas alternativas aqui, porque a tela não cabe muita coisa. Então deixa eu fazer assim, ó. Deixar as alternativas aqui. Vou aumentar um pouquinho mais para quem tá no... Se alguém tiver no celular. Tá, vou tirá-las daqui. E vamos anotar os dados. Então eu vou anotar primeiro os dados aqui para poder tirar o exercício e desenhar com vocês. A massa, gente, ela é de 100 gramas. A velocidade inicial, 0. A rampa tem um comprimento de 2 metros. Daqui a pouco eu vou tirar esse fundo branco, tá? O ângulo que está inclinado é 45 graus. A gravidade vale 10. Essa aqui eu não vou anotar, porque, né? O coeficiente de atrito estático, ele vale 0,5. E o dinâmico vale 0,3. Então, todas essas informações anotadas, vamos para o desenho que vai representar esse exercício. O que está acontecendo? Nós temos uma rampa aqui. Essa rampa tem uma inclinação de 45 graus com o eixo X, né, horizontal, e tem uma caixinha aqui em cima que está deslizando. Ela está saindo lá de cima e vindo aqui para baixo, tá? Agora eu vou dar um zoom específico só na caixa. Maiorzinho aqui, ó. Tá? Então aqui eu tenho a caixa aqui. Tá? Durante o caminho aqui não é a parte mais interessante. Por quê? Porque se a gente puxar as alternativas, e quais são as alternativas? Opa,
As alternativas são essas, ó. O bloco desliza com uma aceleração de tanto. A energia cinética é tanto. O trabalho realizado é tanto. A força de atrito, não sei o quê. E se, no presente caso, se o atrito e o bloco não tem inclinação do bloco ali também. Tá? Ou seja, você tem alternativas que dependem das forças. Então a gente precisa trabalhar aqui com as forças. Tá? Para trabalhar com as forças, a gente não tem segredo, tem que desenhar. Então, qual a primeira força que toda vez que a gente pergunta que força age na caixa, todo mundo responde? Força peso. Tá? Quem viu a revisão da semana passada vai ajudar um pouquinho aí. Da semana passada não, dessa segunda-feira. Massa vezes gravidade. Que outras forças agem nessa caixa? Outra força que age nessa caixa é a força normal, que é a superfície empurrando o objeto para que o objeto não atravesse a superfície. Deixa eu apagar essa fórmula daqui. E ele fala do atrito. Gente, a tendência da caixa é deslizar para baixo. Então o atrito é para onde? Para cima. Então eu vou puxar aqui, ó, a força de atrito tá para cá. Tá? Tem mais alguma força aqui no problema? Não tem. Tá? Não tem nenhuma outra força aqui. Só que esse sistema aqui do plano inclinado, ele fica meio chato de trabalhar justamente por ele estar inclinado. Eu tenho que tirar essa inclinação. E como que eu faço para simplificar esse problema e tirar essa inclinação? A gente precisa lembrar que o ângulo de 45 graus que está aqui embaixo, ele aparece aqui, ó. Opa, qual que eu apaguei tudo? Pera aí, gente, que é bem difícil fazer aqui na mão. Aqui está o ângulo de 45 graus. E aí a gente vai fazer a decomposição da força-peso. Porque a força-peso, ela tem duas componentes. A componente X e a componente Y. Eu vou usar a cor amarela aqui para ela, tá? Então, eu tenho uma componente do peso que puxa a caixa para baixo e outra componente que aperta a caixa contra a superfície. Aí eu fico com Px e Py, tá? Bom, como que a gente faz decomposição? Já vamos chegar lá. A questão é, na hora que você faz esta decomposição, você vai ter que escolher. Ou você vai trabalhar com o vetor peso, o normal ali, o rosinha, que é o que existe, ou com as componentes. É claro que com as componentes fica muito mais fácil, tá? Por quê? Vamos fazer a decomposição. Px e Py, tá? Px e Py vem da força peso. Olha o macete, para lembrar. O Py e o P estão aqui. P e Py. O que tem entre eles? 45 graus, não é? Então, entre eles, eu tenho o ângulo de 45. Py é igual a P com o ângulo de 45 entre eles. É só você olhar no desenho. Com o ângulo de 45. Px é P sem o ângulo de 45. Pô, professor, mas se ali é 45, ali também é 45. Tá, mas o ângulo que está desenhado é o laranjado. O laranjado está com Py, não está com Px. O desenho laranjadinho ali. Então, Px é P sem o ângulo de 45 graus. Gente, mas, ai, professor, seno e cosseno de 45 são iguais. Eu não precisava ter... Tudo bem, mas e quando não for o mesmo ângulo, né? Se for 30, 60? Então, assim, para a gente decompor, lembra disso. E aí, o que vai acontecer aqui? Eu vou fazer o mesmo desenho, só que agora, ao invés de estar inclinado, eu vou fazer ele reto. Porque eu consigo dar uma simplificada legal nesse desenho aqui, vai ficar bem mais fácil. Olha só. Eu tenho uma caixinha sobre uma superfície, certo? Eu tirei esse peso rosa dali e coloquei agora... Meu Deus! E coloquei agora o PY e o PX para brincar aqui no rolê. Tá? Aqui eu tenho para a esquerda o PX... Oh, meu Deus do céu, gente. O programa tá louco hoje. O PX. Aqui eu tenho o PY, tá? Eu tenho a força de atrito.
aqui. E para cima eu tenho A normal. O que eu quero que vocês entendam? Eu peguei um plano inclinado, mexi um pouquinho com ele e cheguei num sistema simples de forças. Forças verticais e forças horizontais. Né? Até aqui, gente, é uma preparação para o exercício. Aí você fala, professor, mas não vai dar tempo. Vai, jovem, eu estou relembrando o conteúdo com vocês. Essa questão, ela originalmente é uma questão de vestibular, essa somatória. Então ela não é igual a do PAS, do PSS, que é mais enxuta, mais direta. Mas aqui tem bastante assunto que cai, por isso que eu escolhi ela primeiro. Bom, chegamos nesse bolo aqui. Eu já tenho uma certeza. Qual é a certeza que eu tenho? Que a força normal ela é igual ao PY. Ou seja, a força para cima é igual a força para baixo. Por quê? Quando eu penso para cima e para baixo, já depois que eu desinclinei a superfície, né? Por quê? Porque o peso puxa a caixa para baixo, o PY. A normal, a superfície, faz uma força para cima e a caixa não rompe a superfície. A caixa não rasga o chão e cai. Ela não sai voando igual uma louca. Então, as forças se cancelam. Esta informação já é importante. E eu vou guardar aqui. Agora, se essa caixa está deslizando, ele fala isso no enunciado, e ela vai deslizar para baixo, que não tem ninguém empurrando, ela está só caindo com a gravidade. Então, a aceleração dessa caixa é para baixo. Tá? A aceleração é para baixo. E eu vou falar que tudo que é positivo está para baixo. No caso das forças para a esquerda e para a direita, que seria para baixo e para cima, aqui no inclinado, é Px e a força de atrito. Gente, outra coisa importante que vocês têm que lembrar. O atrito nunca pode ser maior que a força que está fazendo. Porque imagina a situação, você está na sua casa, aí você vai empurrar uma cadeira para o lado, uma mesa para o lado. Você faz 100 newtons de força na mesa. Aí a mesa devolve 300, você sai voando. A mesa anda para o sentido contrário. Isso não faz sentido algum físico. Então o atrito, no máximo, ele vai ser igual à força, às forças opostas, tá? Ele não pode ser maior. Nesse caso, a caixa está descendo. O que eu preciso descobrir é se ela está descendo com velocidade constante, se ela está parada, né? Porque pode ser uma situação, apesar que o enunciado já falou que ela descia, ou se ela está ganhando velocidade cada vez mais. E para isso eu preciso da segunda lei de Newton, da força resultante. Porque força resultante é massa vezes aceleração. Tá? Antes de eu continuar, não se preocupem com a resolução, por enquanto. Eu quero que vocês me falem assim, professor, as ideias eu estou conseguindo captar. Estou puxando do fundo da minha memória as informações que você está falando aí. Alguém quer perguntar alguma coisa daqui, desse ponto que eu cheguei até aqui? Por que eu fiz isso? Como que faz aquilo? Ou eu posso seguir? Se tiver dúvida, gente, fiquem à vontade. Tá de boa? Prof, eu tenho uma pergunta de exercício. Se o exercício ele não me dá uma força, eu posso calcular o Px e colocar no lugar da força? Você diz no sentido de empurrar a caixa? Tipo, Tipo em plano inclinado. aham. Ó, no plano inclinado, o PY e o PX vão existir, tá? Porque você vai estar numa gravidade, um lugar com gravidade. Se ele te der uma força a mais, tá? A parte de mexer com PX e PY não muda. O que vai mudar ali, que você vai ter que tomar cuidado, é onde essa força está. Por exemplo, ela está puxando a caixa para cima, para baixo, porque isso talvez mude o atrito de posição. Se a caixa está escorregando para baixo, o atrito é para cima. Agora, se você está puxando a caixa para cima, o atrito é para baixo. Se tiver atrito, né? Mas o PX e o PY você vai poder fazer normal, tá? Não tem problema nenhum. Ele não tem relação com a força que está puxando a caixa ou não. Só com a massa do objeto, tá? Entendi, professor. Obrigada. Beleza. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar uma diminuída nesse negócio aqui. Pera aí, que tá muito grande. Esse treco aqui, pera aí. Esse desenho aqui eu não vou precisar mais dele tão grande aqui, então vamos dar uma diminuída. Não tanto. Aqui, tá bom. Bem pequenininho. Tá, vamos fazer a segunda lei de Newton lá em cima. Porque força resultante é massa vezes aceleração. Qual é a força que movimenta a caixa? Px. É a parte do peso que está derrubando a caixa.
é a força que movimenta a caixa para baixo. Então, Px é uma força positiva. A força de atrito atrapalha o movimento, é uma força negativa. E Py e a normal, elas se cancelam. Então eu não vou nem colocar aqui porque ela está sendo cancelada. Então, igual a massa vezes a aceleração. Px. Px eu posso calcular a partir dessa equação aqui. Tá vendo? Que eu vou circular aqui, ó, Px. Agora, e esse atrito? O atrito, gente, para quem não lembra a fórmula do atrito, a fórmula do atrito é assim, ó. Força de atrito. Tá muito em cima do símbolo do colégio aqui, peraí. Força de atrito é μ, que é o coeficiente, vezes a normal. E é aqui que você tem que ficar esperto. Por quê? A gente, no final das contas, o enunciado, igual eu falei, já falou que a caixa está descendo. Mas se a gente não soubesse disso, eu teria que ver se o atrito ganha do peso do Px ou não. Então, antes de eu continuar essa parte, eu tenho que calcular essas forças separadas. Vamos começar pelo Px. Px está na fórmula aqui, né? Px é o peso vezes seno de 45. Px é igual. O peso é massa vezes gravidade. Massa vezes gravidade. E o seno de 45, gente, raiz de 2 sobre 2. Isso tem que saber. Tá? Pode deixar em raiz? Deve. A não ser que ele fale. Considere seno de 45 igual a tanto. Senão você deixa em raiz mesmo. A massa. E aqui, pelo amor de Deus, massa em quilo. 100 gramas é 0,1 quilogramas. Então, você colocar 0,1. A gravidade vale 10, que multiplica a raiz de 2 sobre 2. Bom, 0,1 vezes 10 é 1, vezes raiz de 2 sobre 2. Então, a força Px vale raiz de 2 sobre 2 newtons. Essa é a força que está derrubando a caixa, tentando fazer a caixa descer pela rampa. Agora eu preciso calcular a força de atrito, tá? Gente, macete para esse exercício. Olhem, parem para pensar e respondam sim ou não. Eu preciso calcular PY separado ou eu já sei o valor de PY? O que vocês acham? Para esse caso. Eu já sei, né? Por que eu já sei? Porque é 45 graus, é tudo igual. Seno e cosseno é igual. Então, automaticamente, eu calculei PY, tá? Se fosse um exercício com ângulo diferente, teria que fazer a conta. Então, eu já sei o valor de PY, e olha aqui no cantinho esquerdo, perto do universitário, aqui, ó. E eu já sei a normal. Então, dessas forças aqui, eu já sei Px, a normal e Py. Olha que coisa bonita. Falta só o bendito do atrito. Professor, ele te passou 2 coeficientes de atrito. O que eu preciso fazer com 2 coeficientes de atrito? Com 2 coeficientes de atrito, eu vou disponibilizar a gravação da aula, tá? Para vocês depois. Então, por isso que eu estou apagando aqui na loucura. Eu preciso calcular o atrito. Eu posso ter 2 tipos de atrito. O estático, igual eu falei para vocês, que é quando a caixa está parada, e o dinâmico. Como que eu sei qual é qual? Quando você for calcular o atrito, se você usar o μ, que é maior, no caso 0,5, a fórmula do atrito está aqui embaixo, vezes a normal, que eu sei que vale raiz de 2 sobre 2. Tá? Quando você usa o grandão, esse 0,5, é a força máxima que o chão consegue fazer para segurar a caixa. Esta força máxima é de metade, meio, raiz de 2 sobre 2. Vocês concordam que essa força, que é a força máxima, é metade, ou menor no caso, só é metade também, mas é menor do que raiz de 2 sobre 2, que é o peso? Ou seja, a componente que está tentando puxar a caixa para baixo, ela tem o dobro da força do que o atrito. O atrito, então, neste caso, não pode ser esse, que é o atrito máximo, que é o atrito do objeto em repouso. Quando a caixa entra em movimento, o atrito que você vai considerar para todas as suas resoluções é o menor coeficiente. É o de 0,3 vezes a normal, que é a raiz de 3. Desculpa, perdão.
raiz de 2 sobre 2 newtons. Por quê, professor? Porque quando os corpos entram em movimento, o atrito diminui. O atrito parado só serve, você só calculei para duas coisas. Primeiro, para ver se a caixa está parada ou não. E se a caixa estiver parada, é aquilo que vale. Aí resolveu. E se ela não estiver parada, para você ter que calcular o outro, que é o do movimento. Nesse caso, o atrito da caixa parada, que é esse que eu calculei em verde, é menor que a força que tenta movimentar ela. Então a caixa está em movimento. Se ela está em movimento, o atrito do repouso estático não vai valer, e o que vai valer é esse aqui. Sim? Eu prometo para vocês que esse é o último ponto realmente complicado. Daqui para frente o exercício faz assim, ó, desenrola. Tá? Porque a gente já montou tudo que precisava montar. Vou fazer mais uma pausa para perguntar. Algum ponto? Um questionamento? Ou podemos seguir o nosso barco rumo ao fim do exercício? Pode continuar? Tá. Então, olha só, eu já sei o atrito, tá? Esse atrito eu vou vir aqui nessa fórmula, só para melhorar o meu espaço aqui, e vou colocar o valor do atrito que eu vou considerar como atrito no meu exercício. Vou tirar essa bagunça toda que eu fiz aqui, tá? Hoje à noite ainda, gente, aqui daqui a pouco eu tenho que sair para dar aula no cursinho lá, eu dou aula. Mas hoje à noite ainda eu vou subir essa aula, se alguém tiver alguma dúvida no final e quiser mandar, ou pelo WhatsApp mesmo, lá no grupo, procurar no grupo do colégio, mandar lá também, fica à vontade. Bom, eu já tenho essas informações, então vamos calcular a força resultante. Vou parar aqui, que essa informação aqui é importante pra gente, né? E vamos lá. Px vale quanto? Raiz de 2 sobre 2. Menos a força de atrito vale 0,3 raiz de 2 sobre 2. A massa em quilo vale 0,1 e a aceleração eu quero. Então, aqui na frente tem um 1 escondido, né? 1 raiz de 2 sobre 2. 1 raiz de 2 sobre 2 menos 0,3 raiz de 2 sobre 2, você vai fazer a conta com o 1 e com o 0,3. O raiz de 2 sobre 2 vai ficar na dele. É como se fosse x. 1x menos 0,3x. Ele vai ficar na dele. Então, isso aqui dá 1 menos 0,3. 0,7 raiz de 2 sobre 2, que é igual a 0,1 vezes A. O 0,1 eu vou passar dividindo. Então, a aceleração é de 0,7 dividido por 0,1 raiz de 2 sobre 2. Ou seja, eu vou vir aqui nesse monte de informação que eu tinha guardado aqui nesse canto esquerdo, vou apagar os coeficientes de atrito, porque eu já calculei o que eu precisava calcular, e vou anotar minha primeira resposta, que a aceleração do meu sistema vale 0,7 dividido por 0,1 dá 7. 7 raiz de 2 sobre 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Se você olhar nas alternativas que eu tinha colocado, aqui, ó, eu já vou tirar esse... Ixi, peraí. Eu já vou puxar, só para vocês lerem a primeira alternativa. A primeira alternativa fala que a aceleração é de 3,5 raiz de 2 metros por segundo. 3,5, gente, é 7 dividido por 2, né? Então, a primeira alternativa está correta. Vou dizer aqui, ó, a 0,1 está aqui a resposta da somatória. Tá? Isso aqui talvez seja específica de vestibular. Ela é bem longuinha para a gente começar a fazer. Então, a aceleração está resolvida. Eu já tenho uma outra conta pronta aqui também, que eu vou usar daqui a pouquinho. Como a gente já está na metade para o final da aula, eu vou já puxar ela e deixar ela guardadinha. Que conta é essa? Ó, eu vou fazer de roxo. Aqui era a força resultante. Px menos força de atrito, né? Eu fui calculando, e isso aqui é minha força resultante, ó. Eu vou guardar essa informação aqui também, porque eu vou usar. Força resultante, 0,7 raiz de 2 sobre 2 newtons. Tá? Então, professor, mas é raiz, é muito difícil. Gente, desencana dos números. Em revisões assim, o que vocês precisam lembrar é... Lembrar não, é seguir o raciocínio. Reativar esse caminho na cabeça de vocês para quando surgir um exercício parecido. Então, o primeiro eu já fiz. Vamos ver o que ele quer na segunda.
A energia cinética no bloco em que ele atinge a metade do percurso vale 0,35 raiz de 2 joules, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou primeiro abrir espaço. Vou tirar esse desenho aqui de cima também, que já não serve para mais nada, tá? Quando ele atingir a metade do caminho, deixa eu colocar esse valor aqui, raiz de 2 sobre 2, e eu apago esse pedaço aqui, tá, gente? O ruim de não usar quadro é que o espaço é limitado. Bom, ele quer saber a velocidade do objeto, é isso, né? A energia cinética do objeto aqui na metade do caminho. Tá? Só que para saber a energia cinética, tá? Energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Eu preciso saber da velocidade. E como que eu vou calcular essa velocidade? Bom, eu sei que a rampa tem 2 metros de comprimento. Então ele vai se deslocar quanto até chegar aqui? 1 metro. A aceleração dele eu já calculei, tá aqui. E a velocidade inicial tá aqui. Tá vendo que eu tenho todas as informações que faltam, menos a velocidade naquele ponto? E o tempo? Quando a gente trabalha com movimento, tem 2 tipos de equações. As funções horárias, sorvetão, sorvete, vovô atrás do toco, vovô ateu, vermes voadores atacam a Terra, que é o V igual a V0 mais AT, tá? São equações que têm tempo. Mas tem uma equação que não tem tempo, que é a Torricelli. E é ela que eu vou usar. Não sei se vocês lembram dessa equação aqui. Talvez no lugar do ΔS vocês tenham estudado como D, tá? Eu vou considerar que a posição inicial é aqui, V igual a 0, ou melhor, V0, né? E quero descobrir a velocidade no meio do caminho, na posição de 1 metro. A velocidade no meio do caminho eu não sei. A inicial é 0. A gravidade, a aceleração aqui ajuda o movimento, né? Então, 2 vezes esse valor da aceleração, que é 7 raiz de 2 sobre 2, vezes o deslocamento, que é 1. Olha aqui, 2 em cima, 2 embaixo, cai fora. Então, V quadrado é igual a 7 raiz de 2. Aí eu faço uma pergunta que vocês não precisam nem responder, porque eu sei a resposta. Vocês sabem tirar raiz de raiz? Porque V quadrado é 7 raiz de 2. Como que você vai tirar a raiz quadrada desse negócio que já tem a raiz quadrada? Como que vai ficar isso? Aí que eu falo, gente, vestibular, PAS, PSS, nada é de graça. Como assim? Tá vendo que eu travei no V quadrado? Mas olha a fórmula aqui em cima que eu preciso resolver. Massa vezes V quadrado. Eu já não sei o valor de V quadrado que eu calculei aqui embaixo. Para que eu vou tirar a raiz para levar o quadrado de novo? Já está aqui, V quadrado. Então agora eu faço o quê? Eu vou calcular a energia cinética, que é a minha segunda alternativa. Deixa eu só puxar para o lado aqui, gente, que eu planejei muito mal o espaço aqui. Então olha só. Oh, meu Deus. Peraí. Aqui. Eu vou deixar bem no cantinho aqui embaixo. Tá? A conta que eu fiz. Então olha lá. Energia cinética é igual. A massa está aqui no enunciado, 0,1. A velocidade ao quadrado eu acabei de calcular. 7 raiz de 2. Não tem ao quadrado porque eu já puxei o V quadrado lá de baixo, né? Já substituí tudo. Dividido por 2. A energia cinética, gente, 0,1 vezes 7 dá 0,7. Dividido por 2 dá 0,35 raiz de 2 joules. Vamos só ver como que a alternativa 2 falava que era a resposta? A energia cinética do bloco é de 0,35 raiz de 2 joules. Perfeito. Então a alternativa 2 também é verdadeira. Tá? Aqui eu tenho a resposta da alternativa 2. Tá? Então a energia ela pode aparecer assim, no meio do exercício. Tá? Normalmente tem a parte teórica, tem questões que você vai resolver rápido. Quem acabou fazendo o Enem aí esses últimos dias, apesar que vocês foram o segundo agora, né? Quando eu confundo as turmas, porque esse negócio de PAS 1, PAS 2, mas as resoluções não são longas individualmente. Tá? Aqui é longa porque, igual eu falei, eu peguei um exercício mais completo que tinha, porque a ideia é
puxar todas essas informações. Bom, calculei a energia cinética. O que ele quer agora, o nosso amigo? O trabalho realizado pela força resultante, quando ele percorre a distância de 1,5 metros a partir do repouso, é de 2 joules. Tá bom. O que eu preciso fazer? Calcular o trabalho. Opa, que eu apertei errado aqui. Como que eu vou calcular o trabalho? Eu vou, gente, apagar esse negócio aqui do jeito diferente aqui, peraí. Não vou apagar mesmo. Depois eu volto. Tá, calculei a 2 aqui, belezinha, 0 bala. Vou colocar aqui. Tá. Apaga, a 2 está correta. Mas a ideia aqui também não é nem saber o gabarito correto da questão. Ele quer que a gente calcule o trabalho. Professor, como que eu calculo o trabalho? Trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Tá, professor, que θ é esse? Calma, João. F é força, deslocamento é ΔS. O θ é o ângulo entre a força e o deslocamento, para onde a caixa está indo. Se a caixa estiver indo para um lado e você estiver fazendo força para o outro, o ângulo é 180. Nesse caso, a força que está derrubando a caixa está movimentando a caixa para baixo, não é? Então, ambos apontam para o mesmo lado, o que dá um ângulo de 0 grau. Então, aqui, o θ vale 0. E aí, cosseno de 0 vale 1. Nossa, tem embaixo da minha coisa aqui, peraí. Peraí. O ângulo, tá, o θ tá valendo 0, então o cosseno vale 1, você esquece ele. Qual é a minha força resultante? Tá aqui, essa coisa horrível. 0,7 raiz de 2 sobre 2. Vezes o deslocamento, que é de 1,5. Ele quer saber o deslocamento, o trabalho até 1,5 metros. Aí você calcula isso aqui, gente. Eu vou fazer na calculadora porque, né, meio feio o número aqui. Apesar que a gente já sabe que não vai dar a resposta correta, porque ela fala que dá raiz de 2, isso aqui não dá raiz de 2 nunca. Dá 0,7 dividido por 2 vezes 1,5. Então dá 1,275 raiz de 2 joules, tá? Já vou te responder, tá, Gabriela? Só um pouquinho. Essa aqui é falsa. A alternativa 4, ela é falsa, tá? Esse ângulo do θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Então, vou pegar essa caixa que eu desenhei aqui, tá vendo? A que está na horizontal. Para onde a caixa se desloca? Não é para a direção de PX? Não é para esse lado que a caixa está se deslocando? Porque é ele que está movimentando a caixa, certo? Então, o ΔS está para cá. Então, a força que está deslocando a caixa está para esse lado, que é a força total, que é a combinação de PX e atrito, tá? Para o lado que está movimentando. O deslocamento está para o mesmo lado também. Então, esse ângulo, essa abertura aqui, ó, é 0. Então, esse θ não é o θ do plano inclinado, é o θ da força com o deslocamento. Professor, no dia da prova eu vou esquecer esse θ. Então, pensa o seguinte, a força está ajudando o deslocamento? Sim, está. Esquece o θ e põe um sinal positivo ali, mais. Não de soma, né? Deixa um sinal positivo. A força está atrapalhando o deslocamento? Tira o θ fora dali, ela é o contrário, e coloca um menos. Funciona do mesmo jeito, tá? Então, claro, que é uma situação mais direta, né? Então, a 4 ele fala que o trabalho é raiz de 2. A gente descobriu que dá 1,275 raiz de 2. A 4 está errada, tá? A próxima alternativa, se não houvesse atrito, aí tem essas coisas da somatória. Você começa a ficar meio desesperado, mas você vai ver que as últimas é assim, ó. Se não houvesse atrito, a caixa se movimentaria com movimento uniforme, desceria com movimento uniforme, com velocidade constante. Se você solta uma coisa numa descida que não tem atrito, ela vai ficar com velocidade constante ou ela vai ganhar velocidade conforme o tempo passa? Ela vai ganhar velocidade, vai ficar cada vez mais rápido. Ela está caindo, Então a 8 é falsa. A velocidade não vai ser constante, tá? Meu Deus, gente, minha caneta aqui tá meio louca. A velocidade vai ser diferente de uma constante, tá? E por fim, cadê a última aqui? No presente caso, a força de atrito entre o bloco e o plano não depende da inclinação do plano. Tá? A 16 é o seguinte.
olha como a gente calculou o atrito. É que eu apaguei aqui, né? O atrito depende de quem? Vou pegar uma cor que eu não usei ainda aqui. Deixa eu pensar. Tudo eu usei. Vou usar o verde bem clarinho aqui. A força de atrito depende de quem? Olha a fórmula. Eu apaguei a fórmula. A força de atrito é μ vezes A normal. Certo? A normal, ela é igual a PY. E PY, quando eu calculei, eu precisei de quem? Do ângulo de inclinação. Então o atrito depende do ângulo. Tanto é, e aí eu acho que fica meio mais fácil vocês até pensarem assim. Aqui é a mesa que eu uso para fazer a aula aqui para vocês. Eu tenho um negócio aqui, meu suporte celular, é a caixa. Se ficar parado, deitado aqui na horizontal, não tem atrito. Por que não tem atrito? Sumiu o atrito, a rugosidade da superfície? Não. É porque nessa posição, esse suporte não tem tendência a deslizar para nenhum lado. Agora, conforme eu vou inclinando, ele vai ganhando tendência de deslizar, e o atrito vai compensando, até o momento que o atrito não compensa mais. Tá? Então, o ângulo influencia sim no atrito. E aí, a 16, que era a última, também é falsa. Tá? Desculpa, gente. Não, foi de atrito. Ah, tá. É falso porque ele fala que não depende. Tá, depende sim. Então é falsa. Mas a questão aqui não é a somatória. A questão aqui não é que vocês vão encontrar exercícios desse jeito. A questão aqui é que vocês viram as forças mais comuns e as energias mais comuns, tá? Que você pode encontrar nos exercícios. Tem energia potencial gravitacional, tá? Pode falar aí, jovem. Perdão, professor. Quais afirmativas estão certas mesmo? Você pode repetir? 1, 2. Deixa eu ver aqui, que eu tô com o exercício aberto inteiro aqui. Pode Não. colocar o negocinho? O peixinho? Posso, peraí. 1, 2 e só. Tá? Ok, professor, obrigada. Nada. E aí outra coisa que ele poderia perguntar, aí, gente, ele não perguntou, tá? Mas aí você tem que ficar esperto, ou esperta. Eu vou fazer aqui, eu sei que já deu nosso tempo, falta um minuto, mas eu acho que vale a pena comentar isso com vocês. Espera aí, deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar todas essas partes aqui, eu não quero mais nada. Só quero aquele desenho lá em cima. Tá? Se ele pedisse para vocês calcularem a energia potencial da caixa, ele não pediu, gravitacional, lá em cima, tá? Qual é a altura que vocês usariam para resolver o exercício? A altura da caixa. É 2 metros? Porque a rampa tem 2 metros, né? Não é 2 metros, porque a rampa está inclinada. Então, olha aqui. Para calcular... Meu Jesus! Para calcular essa altura, você usaria o triângulo retângulo. Aqui, ó. O ângulo de 90. Por quê? Seno é cateto... Opa. Seno de 45 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 45 a gente sabe que é a raiz de 2 sobre 2. O cateto oposto é a altura. E a hipotenusa é o tamanho da rampa, que é 2. Aí você descobriria que a rampa tem raiz de 2 metros de tamanho. Para calcular a energia potencial gravitacional, é a galinha geme. Energia potencial gravitacional, o H é a altura, raiz de 2, a gravidade é 10 e a massa é 0,1, que tem que estar em quilos. E aí, raiz de 2 vezes 10 vezes 0,1, 10 vezes 0,1 é 1, né? Então dá raiz de 2 joules. Tá? A ideia aqui, ele não pediu para calcular isso, mas é para vocês lembrarem porque isso pode acontecer. Ter um plano inclinado e ele perguntar a altura da caixa lá em cima, você usar essa altura para alguma coisa. Lembra que o plano está inclinado. Então, se ele falar da altura da rampa, eu estou achando que está na câmera, não vai estar. A altura da rampa, você precisa fazer trigonometria para descobrir a altura real da caixa. Tá? Mas aí fica como um bônus. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente fica à vontade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar a reunião daqui a pouquinho, daqui a um minuto, e vou direto lá na plataforma nossa abrir um lugar para vocês mandarem dúvidas. Vocês podem mandando o que aparecer para mim até mais ou menos meio-dia de amanhã, eu consigo resolver e mandar rápido. Até hoje, eu mando de hoje para amanhã, eu mando cedinho amanhã ou hoje de madrugada na plataforma um videozinho junto com essa aula. Se alguém mandar mais alguma dúvida amanhã, ainda consigo fazer um atendimento rápido aqui e lá. Fechou? Gente, é muita coisa o PAS do primeiro ano. É claro que não ia dar para ver tudo,
mas espero que ajude. Espero que se aparecer, tomara que apareça alguma coisa parecida. Se aparecer alguma coisa parecida na prova, que vocês tenham calma, tá? É o primeiro passo que vocês vão fazer. A prova ela fica estranha, ela não é uma provinha normal, tá? Mas fiquem calmos e façam a prova, façam o que vocês sabem. Não sai chutando tudo, que aí é sucesso. Beleza, galera? Então, falou. Se eu não trombar mais com vocês, boa prova, domingão e bom final de semana. Beleza? Tchau, tchau, galera. Até mais. Imagina, gente. Tamo aí pra isso. Falou!